Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje eu vou falar do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Porque o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê o homicídio culposo na condução de veículo automotor. E a gente precisa entender esse artigo 302 e a sua abrangência. Qual é a abrangência desse artigo 302? Porque muitas vezes pode existir um conflito aparente de normas entre o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então imaginem que aconteça uma morte culposa a partir de um acidente de trânsito. Surgirá essa dúvida, se em se tratando de homicídio culposo, se aplica o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, ou o artigo 302 do Código de Trânsito. E aqui nós temos um fato e a incidência possível de duas normas, 121, parágrafo 3º e 302 do Código de Trânsito. Então nós temos unidade de fato e pluralidade de normas indicando o mesmo fato como criminoso. De forma que a gente tem aí os requisitos do que se chama conflito aparente de normas. Agora a gente já sabe que esse conflito é apenas aparente, porque nós temos aqui uma norma geral, que é o 121, parágrafo 3º do Código Penal, e uma norma especial, que é o artigo 302 do Código de Trânsito. E nós sabemos que no conflito entre norma geral e norma especial, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Então aqui, muitas vezes, existirá esse conflito aparente, e este conflito aparente de norma será resolvido pela aplicação do princípio da especialidade. Mas para a gente conseguir resolver bem esse conflito, a gente precisa entender muito bem o tipo penal descrito no artigo 302 do Código de Trânsito. Então vamos ler o artigo 302. Praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então vejam que aqui há descrição de um tipo penal especial. O 121, parágrafo 3º diz se o homicídio é culposo. Aqui descreve o homicídio culposo na condução de veículo automotor. E o que é a norma especial? É aquela que contém todos os elementos da norma geral e mais alguns de natureza especializante. Então é como se fosse assim, ó. Nós temos a norma geral e nós temos a norma especial. A norma especial, ela tem todos os elementos da norma geral e mais alguns de natureza especializantes. Então, nós podemos dizer que o 302 é esse aqui e o 121, parágrafo 3º, é esse aqui. Essa é a norma geral, essa é a norma especial. E, muitas vezes, diante desse conflito, esse conflito vai ser apenas aparente, muitas vezes nem terá conflito, mas algumas vezes a gente pode vislumbrar um conflito aparente e sabemos que esse conflito será resolvido pelo princípio da especialidade. Então, praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Então vejam que aqui é uma norma especial se comparada com 121, parágrafo 4º do Código Penal. E ainda temos o inciso 4. No exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículos de transporte de passageiro. É o motorista de ônibus ou motorista de van, né? E ainda nós temos o parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, aí nós temos uma qualificadora. Então nós temos no parágrafo 2º, no 302, parágrafo 1º, nós temos uma causa de aumento. No parágrafo 3º, o parágrafo 2º foi revogado. No parágrafo 3º, nós temos aqui uma qualificadora que traz uma pena nova que prevê a hipótese do agente embriagado. A gente vai tratar dessa situação de forma mais específica. Então, vamos lá. Qual o âmbito de abrangência do Código de Trânsito Brasileiro? Aqui,
a gente tem que também ler outro artigo do Código de Trânsito para a gente entender o âmbito de abrangência do 302 do Código Penal, porque o artigo do Código de Trânsito. Porque o artigo 1º do Código de Trânsito, ele traz o âmbito de abrangência que será aplicado ao Código de Trânsito. E diz assim, olha, o artigo 1º do Código de Trânsito. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Então vejam que não é o trânsito de qualquer veículo automotor, mas apenas o trânsito que ocorre nas vias terrestres. Então, se acontecer um homicídio culposo, porque, por exemplo, o agente foi imprudente ao pilotar uma lancha, ou pilotar um jet ski, ou pilotar um barco, ou pilotar um helicóptero, a gente não aplica o Código de Trânsito brasileiro. O Código de Trânsito brasileiro, ele restringe a sua aplicação ao trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, somente nas vias terrestres. Então, não se aplica o 302 se se trata de um homicídio culposo relacionado a lancha, embarcação, navio, aeronave, helicóptero, jet ski e etc. O 302 do Código de Trânsito só se aplica ao trânsito ocorrido nas vias terrestres. Isso é importante a gente observar. O código, o que se entende por veículo automotor? Aqui também a gente precisa conhecer o Código de Trânsito. Por quê? Porque no seu anexo 1, o Código de Trânsito diz assim, definindo o veículo automotor: todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que se serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, ônibus elétrico. Então aqui o Código de Trânsito define o que é veículo automotor. E ele diz que tem que ter um motor de propulsão. Olha, todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios. Então, por exemplo, uma charrete não é um veículo automotor. Se o agente está conduzindo uma charrete e causa um homicídio culposo, não se aplica o Código de Trânsito. Não se aplica o Código de Trânsito, porque a charrete não é veículo automotor. Se ele está numa lancha, não se aplica o Código de Trânsito, porque não é via terrestre, é via fluvial ou marítima. Então não se aplica o Código de Trânsito. Então a gente primeiro tem que entender bem isso. O Código de Trânsito só se aplica nos trânsitos nas vias terrestres e somente se o sujeito estiver conduzindo veículo automotor, que é aquele veículo que se move por motor de propulsão, não se aplicando, por exemplo, a uma charrete. Se o agente estiver empurrando um carro porque o carro enguiçou, não se aplica o Código de Trânsito. Imagine esse exemplo. O sujeito está numa ponte Rio-Niterói, uma ponte movimentadíssima, e o carro, então, apaga. E ele resolve empurrar o carro. E empurrando o carro, ele acaba causando de forma imprudente um acidente com morte. Não se aplica o Código de Trânsito, porque aqui o carro não estava se movendo por motor de propulsão, estava sendo empurrado pelo dono do veículo. Percebeu a importância da gente entender tanto o artigo 1º do Código de Trânsito quanto o seu anexo 1? Isso é muito importante. Veículo automotor é aquele que se move, então, por motor de propulsão. O Código de Trânsito trata do perdão judicial. O Código de Trânsito, inicialmente, ele vinha até com a previsão do perdão judicial. Entretanto, esse artigo, esse parágrafo foi vetado porque o presidente da República entendeu que o perdão judicial já estava previsto lá no 121, parágrafo 5º. Então, qual é a conclusão? O perdão judicial do 121, parágrafo 5º, aplica-se ao Código de Trânsito brasileiro. Então, se existir um homicídio culposo na condução de veículo automotor, se a vítima, se aquele que causou o acidente for atingido gravemente em razão da perda de um filho, da perda da esposa e etc., ou em razão de seus graves ferimentos,
o juiz pode aplicar o perdão judicial, só que observe que o perdão judicial não está previsto aqui no Código de Trânsito, mas está previsto lá no Código Penal. Então, o perdão judicial do Código Penal se aplica aqui ao artigo 302 do Código de Trânsito. Sujeito embriagado dirige carro e causa acidente com morte. Responde por quê? Responde pelo Código Penal, homicídio doloso, dolo eventual, ou homicídio culposo, artigo 302 do Código de Trânsito. Observe que o 302, parágrafo 3º, diz: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então vejam que o 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito fez a previsão dessa hipótese como qualificadora, trazendo uma pena nova. Então, o que a jurisprudência tem entendido, e aqui já existe decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, é que se houver somente a embriaguez, isso aqui é 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito brasileiro. Então, o sujeito embriagado entra no carro, dirige o carro, causa um acidente com morte. A tipificação correta desse fato concreto é o artigo 302, parágrafo 3º do Código Penal. Agora, pode acontecer de o sujeito estar embriagado e, além de estar embriagado, ele também violar um outro dever objetivo de cuidado. Por exemplo, ele está embriagado e ele fura um sinal vermelho. Ou ele está embriagado e excede velocidade. Ou ele está embriagado e anda na contramão. O que a jurisprudência tem entendido? A embriaguez só por si não gera o dolo eventual. Mas a embriaguez conjugada com outro fator que evidencia a violação do dever objetivo de cuidado, pode sim evidenciar o dolo eventual. E para isso a gente precisa entender a diferença de dolo eventual para culpa consciente. O que é o dolo eventual? O dolo eventual ocorre quando o agente não deseja diretamente o resultado, mas ele assume o risco da ocorrência do resultado. Para o agente criminoso, abre-se um leque de opções. Ou ele desiste da conduta, porque ele vislumbra o resultado, ele visualiza o resultado possível e não desejado. Então ele pode desistir da conduta, ou ele pode insistir na conduta e produzir o resultado não desejado, assumindo o risco da ocorrência desse resultado. Na verdade, no dolo eventual, o sujeito imagina o resultado não desejado, ele não quer o resultado desejado, mas diante da desistência ou da continuidade da conduta, ele prefere continuar com a conduta e assumindo o risco da ocorrência do resultado. Ele diz o seguinte: olha, eu não quero esse resultado, mas dane-se, tanto faz. Se o resultado acontecer, dane-se. Então imagine o sujeito embriagado, dirigindo o seu carro, e ele então resolve furar um sinal vermelho. Quando ele fura o sinal vermelho, ele estando completamente embriagado, ele tem consciência de que pode causar um resultado danoso, um resultado involuntário. E ele diz assim: eu tenho uma opção, ou eu paro no sinal vermelho, ou eu ultrapasso o sinal vermelho, e se passar alguém na minha frente, que se dane, azar da pessoa. Isso é o dolo eventual. Então, havendo uma conjugação de fatores, esse aqui mais esse mais esse, ou esse mais esse, a jurisprudência, inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a embriaguez ao volante, conjugada com esse outro fator, pode sim evidenciar o dolo eventual. E aí a gente sai do artigo 302 do Código de Trânsito e aplica o artigo 121 caput do Código Penal. Ok? Agora, a culpa consciente é diferente. Na culpa consciente, o sujeito vislumbra o resultado, mas ele, hora nenhuma, ele assume o risco da ocorrência do resultado. Ele confia plenamente, mas de maneira leviana, que o resultado não vai acontecer, tendo em vista as suas habilidades técnicas que ele acha que tem. Então, o sujeito, por exemplo, imagina o seguinte: eu vou correr de carro, vou exceder velocidade, porque eu sou um exímio motorista,
E se acontecer alguma coisa, eu, por ser um exímio motorista, eu vou conseguir evitar qualquer tipo de acidente, porque eu dirijo muito bem. Então, essa é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual. Então, sujeito embriagado que comete um crime de homicídio doloso, um homicídio culposo no trânsito, aplica-se o artigo 302 com a qualificadora do parágrafo 3º. Se a embriaguez vier conjugada com outros fatores ou um outro fator, pode sim, essa soma de fatores, embriaguez mais esse outro fator que materializa a violação do dever objetivo de cuidado, pode sim caracterizar o dolo eventual. A gente sai do artigo 302 do Código de Trânsito e aplica, então, o artigo 121 do Código Penal. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e aguardo você para o nosso próximo encontro, que a gente agora vai virar a página, vamos ultrapassar o homicídio, já vimos tudo a respeito de homicídio, vamos para o próximo crime do 122, que é o induzimento ou instigação ao suicídio. Fique com Deus e em paz.